Gênesis capítulo 37 começa contando a história de Jacó e não de José. Então, na verdade, tudo que a gente vê escrito no capítulo 37 do livro do Gênesis deveria ter por objetivo lançar luz sobre a vida de Jacó, porque a narrativa do versículo 1 do capítulo 37 já começa dizendo assim, ó: esta, pois, é a história de Jacó. Quem está me ouvindo, completa aí, por favor. Esta, pois, é a história de Jacó. Só que logo depois de mencionar que a história é de Jacó, toda a narrativa textual só vem falando de José. Era José de 17 anos, quando apacentava os rebanhos do seu pai Jacó, junto com os filhos de Bila e de Zilpa, e pererê parará. E teve José um sonho, e ele sonhou e contou a seus irmãos, e os seus irmãos o odiavam ainda mais por causa do seu sonho e das suas palavras. Teve ele outro sonho, e só fica a narrativa ali no entorno de José. Mas na verdade o texto é claro e é categórico, dizendo que essa história não é de José, essa história é de Jacó. E a primeira aplicação do texto já mexe muito com a gente e já conta algo muito importante na nossa vida. Por mais que você seja o receptor das promessas mais importantes que Deus confiou a você e a sua casa, a história do cumprimento da promessa, ou seja, a realização daquilo que Deus disse que vai fazer na sua casa, não terá desdobramento se você não souber que Deus vai levantar coadjuvantes cujo refletor que ora estava em você vai passar para eles. Teve gente que ainda não entendeu, vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. A história pode ser sua, mas para que ela se desdobre, para que ela se realize, para que a execução dela comece a acontecer, e para aquilo que era espiritual se torne físico e concreto, você precisará aceitar um nível de revelação na vida de pessoas que estão à sua volta, que são às vezes inferiores a você, não são tão crentes quanto você, não são tão inteligentes como você, não oram tanto quanto você, não caminharam com Deus tanto quanto você tem caminhado, mas elas são o modo operante de Deus. E se você não tiver humildade para reconhecer que para cumprir o que Ele te falou, Ele vai usar gente que nem era nascido quando te prometeu, você vai perder a oportunidade de discernir o acompanhamento daquilo que Deus está fazendo. Então, de cara, Deus já está dizendo para nós: seja mais humilde. Compreenda que aquilo que Deus te confiou vai envolver segundos e terceiros, pessoas que não estão com você desde o início da sua jornada, mas que pertencem ao cumprimento das promessas que Deus fez a você. José é uma dessas pessoas, é um dos filhos de Jacó. Ele não estava no Val de Jaboque, ele não viu a escada que ligava o céu e a terra, ele não ouviu das promessas que Deus falara a Jacó, até por causa da sua idade. Mas quando chegou o tempo de cumpri-las, ele foi a pessoa que Deus sacou da aljava para acertar o alvo do cumprimento. Mas Jacó não está conseguindo discernir isso completamente, porque há um clima de ameaça dentro da casa da promessa. Está faltando um nível de discernimento, porque há tanta disputa, há tanto jogo de interesses no meio dessa família, que Jacó se sente na obrigação de mediar as tensões. E para isso ele vai criar um nível de blindagem naquilo que está acontecendo. Ele não vai incentivar os sonhos de José, mas ele vai guardar cada um deles no coração. O primeiro sonho é somente contado aos seus irmãos. O segundo sonho, ele viu sol e a lua, e ele conta ao seu pai. E o seu pai tem o discernimento que se é sol e a lua, provavelmente é ele, a mãe e as estrelas são os irmãos. E quando ele percebe que os irmãos do coração se fecham, o coração dos irmãos, perdão, se fecham diante daquele sonho, ele se sente na obrigação de colocar um freio na continuidade daquilo. E aí o texto diz que Jacó repreende José na frente dos seus irmãos. Acaso agora viríamos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos o rosto em terra perante ti? Ninguém estava discernindo aquele sonho, mas aquele sonho, apesar de ter sido sonhado por José, ele era de fato uma revelação dada por Deus, e ele demonstrava que o sonho era de José.
mas a realização cabia a todos. Se você analisar o sonho de José, você vai ver José sonhando e dizendo assim, ó: peço-vos, ouvi o sonho que tenho sonhado. Sonhei que os vossos feixes estavam de pé. Então ele não quebra nenhum princípio de hierarquia. Olha o que ele diz: no meu sonho vocês estavam de pé. Então a primogenitura, a descendência está sendo honrada, a fila está sendo respeitada. Aí ele diz assim: o último feixe a se erguer era o meu, mas quando ele se erguia, o de vocês se inclinava perante o meu. Significa que enquanto dos outros se levantavam ou estavam de pé, quem é que estava inclinado? O dele. Só que a hora dele também chegou. E isso é Deus mostrando pra gente que a hora de todo mundo que está na casa da promessa vai chegar. O problema é que a gente só foca em quem está de pé e em quem está inclinado, porque a gente só quer estar de pé e nunca quer estar inclinado. E eles não entenderam que na verdade o sonho era de José, mas ele começa contando o sonho dizendo assim, ó: eu sonhei que nós estávamos no campo, todos os feixes estavam no campo, o meu feixe e o feixe de vocês. O de vocês levantava primeiro, o meu levantava por último. Quando o de vocês estava de pé, o meu estava inclinado, mas quando o meu se ergueu, o de vocês se inclinaram perante o meu. Você sabe qual é a parte mais importante desse sonho? Não é quem está de pé e nem quem está inclinado. É quando José começa contando um sonho que Deus deu a ele e relata a narrativa no plural, dizendo: sonhei, eis que estávamos. Oh, alguém está entendendo? Agora você compreende porque Deus confia tamanha hierarquia, tamanho principado, tamanha governança, tamanha relevância para José. O sonho é dele, mas tem lugar para todo mundo. Ele não começa dizendo: eu tive um sonho e eu sonhei que eu estava. Não, ele diz: eu tive um sonho e nele nós estávamos. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Para quem são as realizações de Deus? Para quem é o cumprimento das promessas de Deus? Para aquele que na hora de relatar o que Deus falou, entende que começa nele, mas não termina nele, passa por nós. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura, vai. No 3 você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer assim, ó: nem eu nem você, somos nós. É 1, é 2, é 3, diga: nem eu nem você, somos nós. O sonho é meu, mas tem lugar para todo mundo, porque o sonho é uma revelação da vontade de Deus. Pergunta para alguém aí: tem lugar no teu sonho para mim? Essa casa bonita que você tem, imagina, é só você que mora? Ou de vez em quando pode fazer um churrasco lá e chamar a gente? Esse carro que você deseja ter, é só para fazer fita vindo para a igreja ou vai dar carona para quem mora perto? Eu sei que o sonho é seu, mas a pergunta é: tem lugar para mais gente? Porque Deus não vai confiar grandezas para quem só sonha com o próprio feixe. Então era isso que os irmãos de José tinham que se atentar. Mas a disputa era tão grande que eles só deram atenção para quem estava de pé e para quem estava inclinado. Olha para cá. Quando você vê Deus honrando um irmão, ainda que você ainda não tenha vivido uma honra equivalente ou superior, não se preocupe na hora da honra e na hora da realização sobre quem está de pé ou quem está inclinado. O mais importante num sonho é saber que a honra está vindo sobre a vida de um irmão. Eu tenho 3 irmãs e é tudo nosso. Tudo nosso. Camila, mas elas sabem que tem coisa que é sua? Sim. Você sabe que tem coisas que são só delas? Sim. Mas é coisa de irmão, é tudo nosso. Pega aqui meu carro, vou aí pegar teu carro. Tem cebola aí, pega um alho aqui. É tudo irmão. Hoje tem dinheiro para pagar a conta, amanhã quem tem é você. É tudo irmão. Cara, eu já não estou bem hoje, quem não está bem é você. Vou aí te ajudar. Lava uma louça para mim, outro dia eu chego lá, lavo um banheiro para outra. A gente não fica olhando qual banheiro é maior. A gente não olha qual carro é melhor. É tudo nosso. Está tudo no mesmo campo. Deus está dizendo que estamos deixando de desfrutar o privilégio
da honra que Deus tem dado para que nós desfrutemos também através da vida dos nossos irmãos, porque na realização do cumprimento da promessa a gente só fica olhando para quem está de pé ou para quem está inclinado, quando na verdade deveríamos ver que enquanto for um irmão que está no campo, está inclinado, não é um problema. Enquanto for um irmão que está no campo, está passando por um momento de adversidade, não é um problema. E eles não compreenderam isso. Isso gerou uma situação desconfortável. E aí Jacó se sentiu na obrigação de diminuir a pressão daquela tensão, liberando essa palavra e dizendo: ó, que isso, menino? Que sonho é esse que você sonhou? Só que ele falou isso com a boca. No texto você leu comigo, diz que ele repreende ali, faz aquela fita educacional, mas ele guarda esse negócio aonde? Nós não temos dificuldade de guardar as coisas no coração. A gente guarda até o que não deve no coração. Nosso problema não é guardar no coração. O nosso problema tem sido guardar o coração. Jacó guardou mas não guardou o. E você está aqui nessa noite, Deus está falando comigo desde o início, através dos louvores e através da palavra. E o que Deus está dizendo para mim é: essa noite é noite de socorro. Coisas que você sempre deu muita importância, valor, e gerou muita expectativa de que elas se cumprissem, você sente agora que tudo está para se perder, porque você não está discernindo a maneira como Deus tem se revelado no processo de cumprimento da promessa que Ele fez. Você não discerne que outras pessoas por um tempo protagonizem uma história que é sua. Não discerne por um tempo que até quem deveria te apoiar aparentemente te resiste por não compreender. E por fim, você mantém guardando no coração tudo que Deus te falou, mas está esquecendo de guardar o lugar do depósito, ou seja, o coração. E foi o que aconteceu com Jacó. E é daí para frente que a vida de Jacó desgringola de vez, enquanto a vida de José deslancha de vez. Mas não era para ser assim. E é sobre isso que eu vou fechar a narrativa nessa noite. Diga assim comigo: não era para ser assim. Tá fraco? Diga: não era. Não era para ser assim. Um sonhador tem que discernir o sonho de outro. Alguém que recebeu uma promessa tem que perceber quando Deus usa alguém para cumprir aquilo que Ele falou. Jacó é um homem de experiência. Jacó não é um menino. Jacó é um senhor que viu escada ligando os céus e a terra, os anjos de Deus descendo e subindo nela. Ele é alguém que lutou com Deus e venceu por aquilo que ele queria. Rapaz, ele é alguém que consertou sua casa. Ele é um homem experimentado. E eu vou falar como Deus está me mandando nessa noite. Deus está dizendo para eu pregar essa mensagem, porque Ele não quer que homens e mulheres experimentados se comportem como se não discernissem absolutamente nada do que Deus está fazendo, só porque percebeu que o refletor saiu de cima da sua cabeça, só porque não percebe o porquê outras pessoas estão resistindo à temporada do cumprimento. Guardou no coração, mas não guardou o coração. Resultado: vai fazer velório sem corpo, vai enterrar caixão vazio. E aonde a gente vê isso? No capítulo 38. Olha o que vai acontecer ali. Você conhece a história de José? Se não conhece, presta atenção que eu vou resumir rapidão agora. Aleluia. Pega uma túnica, porque essa túnica de várias cores era um apontamento da predileção de Jacó, que apontava para o principado de Deus sobre a vida de José. Aí os irmãos, movidos de inveja, pegam a túnica, sujam no sangue de um animal e mandam um mensageiro apresentar aquela túnica suja de sangue para o seu pai Jacó. Por que eles mandaram um mensageiro? Porque eles não iam sustentar a narrativa mentirosa diante do pai. Então eles precisavam encomendar alguém que não tivesse relação afetiva dentro daquele contexto para sustentar a história. Primeira coisa, não devemos permitir com que histórias se transformem
sentenças sobre nós quando elas vêm da boca de quem não temos uma relação estreita. Camila, eu não entendi. Pare de dar crédito absoluto para gente que você mal conhece. Pare de dar crédito quase que absoluto para quem te viu uma única vez. Pare de dar atenção a toda voz que diz: assim diz o Senhor. Duas coisas me irritam. A primeira que me irrita é os falsos profetas, ou os esquizofrênicos proféticos. Quem são os falsos? Os falsos profetas são os que fazem uso do nome de Deus quando Deus não disse nada, para poder retirar, extorquir, para poderem alimentar sua própria vaidade, seu próprio status. Essa raça é terrível, eu nem chamo de povo. Mas tem uma outra que me aborrece tanto quanto eles: os ingênuos. Por quê? Os simples. Por quê? Porque só ouve a Deus falar na boca de qualquer um quem não conhece a voz de Deus em casa. Quem conhece a voz de Deus em casa não confunde ela na rua. Eu vou abrir um parênteses, leva isso para a tua vida e nunca mais você vai confundir a voz de Deus. Primeiro, quem ouve Deus em casa não confunde a voz de Deus na rua. Segundo, não há nada que Deus bote na boca de um profeta que de alguma maneira ele já não tenha falado comigo antes. É uma confirmação, é um relacionamento estreito. Pega uma túnica de várias cores que apontava o sinal do cumprimento das promessas de Deus, não só sobre a vida de José, mas sobre a vida de Jacó. Mas quem guarda no coração, mas não guarda o coração, fica vulnerável diante de qualquer mensagem. Fica vulnerável diante de qualquer recado. Fica vulnerável diante de qualquer fake news. Fica vulnerável diante de qualquer conversinha fiada. Com todo respeito, uma casa que tem a envergadura da promessa que Jacó tem, ele não pode acreditar em qualquer coisa que lhe mostram e não pode acreditar em qualquer coisa que lhe dizem. Me parece que Deus está nos alertando essa semana e Ele está dizendo: se respeite e respeite o tamanho daquilo que você carrega. Pare de acreditar em qualquer conversa fiada. Pare de abrir a porta para qualquer um que se diz profeta. Pare de gastar tempo da sua vida para ouvir qualquer mensagem. Pare de gastar tempo da sua vida para aceitar qualquer mensageiro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Isso me chateia. Isso me chateia. E o que me chateia? Um homem da envergadura de Jacó ficar impactado com a mensagem de um mensageiro, sabendo que José estava com seus irmãos. Faltou confronto na minha concepção. Estou avaliando de fora, ok? Para mim faltou confronto. Vem comigo. Imagina que você tem isso tudo de filho que ele tem, e o filho que sumiu, ou que morreu, ou que ele acha que perdeu, está no meio dos outros filhos todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí vem um mensageiro, mostra uma túnica suja de sangue, e aí na hora você perde a estribeira. O que é isso? É o poder do impacto visual. O poder do impacto visual rouba de você o poder de argumentar o que está acontecendo. Toda vez que alguém quer confundir a mente de alguém, essa pessoa não só fala, ela tenta te mostrar, que é para poder confundir a sua mente. A concupiscência da carne está nos olhos. Está onde? Nada do que alguém fale tem um poder de comunicação mais rápido do que a sua visão. Então isso tudo, na verdade, é uma distração. Olhe para mim. Tudo que está se colocando diante de você por esses dias como uma realidade, Deus me trouxe nessa noite para dizer: é uma distração, argumente. É uma distração, isso é para tirar teu foco. Olha para o tamanho da tua casa, olha para o tamanho da palavra que você recebeu e pare de ficar impactado com aquilo que está acontecendo visualmente. É por isso que o Senhor não nos chamou para andar por vista. O Senhor nos chamou para andar por fé. Porque a vista impacta o corpo, mas o ouvido edifica o espírito. E quem tem o espírito pronto levanta o corpo. Quem tem o espírito pronto argumenta. Quem tem o espírito pronto, disse Paulo, está preparado para argumentar qual é a razão da vossa fé. Mas aquilo que Satanás tem tentado mostrar de engodo, de mentira, de falência, de violência, de dores, de estresse, de pânico, é para poder roubar de nós a fala da argumentação. É para poder roubar
roubar de nós o desejo de continuar buscando pela verdade. Mas hoje todo sofisma e espírito de mentira será desmascarado por estes dias. A mentira vai cair por terra pelo poder de quem tem a palavra. Argumente, confronte. Sabe o que eu penso? Sou eu que estou falando. Sabe o que eu penso? Eu penso que se eu tenho predileção e apontamento divino sobre a revelação do cumprimento de um filho meu, a ponto de eu dar a ele uma túnica, se me trazem a túnica manchada, eu não acato e nem declaro a sentença da morte dele. Se eu estiver mais fortalecida pelo que eu sei do que pelo que eu vejo, eu direi. Chama os irmãos. Quero falar com cada um, quem viu ele por último. E um pai sabe quando um filho mente. Um pai sabe quando a mão sua. Um pai sabe quando alguém gagueja. Eu não sei, irmão, tem um mistério nessa mensagem nessa noite. Deus está dizendo: eu vou botar você diante dos mentirosos e eles vão gaguejar. Não foi o que aconteceu com Jacó, mas é o que vai acontecer com você. Argumente. O que eu diria pela palavra, o que eu diria pela palavra é... Mas não foi isso que Deus me disse, não. Deus não me disse isso, não. Eu olharia o sangue, cheiraria. Rapaz, o homem é pastor. Eu duvido que ele não conhece o sangue do cheiro de bode. E eu duvido que ele não sabe que o sangue do cheiro de um animal é diferente do cheiro do sangue de um ser humano. Ele é homem do campo. Mas o poder do impacto visual rouba de você outras capacidades. Capacidades instintivas e naturais de identificar a verdade. Só que você está tão abalado, que rouba de você a capacidade de confrontar a mentira, de desfazer o estratagema. Aí você diz assim: Camila, mas isso não mudou nada para José. Irmão, de fato, pelo contrário, tudo isso promoveu o cumprimento da promessa na vida de José. Mas você leu comigo o capítulo 37, no versículo 1. A história não é de José, a história é de... E ele não deveria ter sido obrigado a, durante todos os anos em que José crescia e já estava governando sobre o Egito, a viver em estado de luto. E por que Jacó está em estado de luto, enquanto José está no auge do cumprimento de uma promessa que dizia mais respeito ao pai do que ao filho? Isso não é justo. Aí você olha e pensa: era da vontade de Deus que assim fosse? E eu lhe respondo: não. Porque quando Deus te faz uma promessa, que Ele vai cumprir é certo, mas a maneira como você reage em decorrência da promessa não é com Deus, é com você. É você que tem que defender o que é seu. É você que tem que se mover em direção àquilo que você acredita. É você que tem que argumentar diante daquilo que não combina com o que Deus te falou. Por que eu estou dizendo isso? Porque José está no auge do cumprimento da palavra e da promessa. Mas e Jacó? Ele pega a túnica no dia que fazem esse estratagema infernal. Ele olha para a túnica e o mensageiro também tem medo dele. Por isso o mensageiro não chega dizendo: o menino morreu. Porque só tem uma pessoa com poder de sentenciar a maneira como você vai esperar uma promessa se cumprir. E não é quem vende, não é o mensageiro que mente, é você. Se vida e morte estão na língua, raciocine comigo. Se a palavra tivesse poder literal de matar imediatamente alguém, quem teria matado José? Quem mais o amava, porque foi a única pessoa que disse: certamente morreu. Ninguém disse isso. Os irmãos não disseram isso. O mensageiro não disse isso. Então veja, Satanás cria o cenário e os inimigos, mas ele não tem o poder de invalidar algo que não é verdade. Então ele faz com que você invalide, porque o único interesse dele não é que todo mundo não acredite, é só que você não acredite mais. Então ele quer ver sair da sua boca a palavra da incredulidade. Ele quer ver sair da sua boca a palavra que dá sentença àquilo que ele tem esperado.
Então a única pessoa que, se tivesse poder na fala de matar imediatamente José, era aquela que justamente mais o amava, seu pai Jacó. Agora veja, o mensageiro não chega dizendo morreu, ele chega mostrando a túnica e pergunta: tu reconhece se essa é ou não a túnica do teu filho José? Ele não fala nem do sangue, ele fala da túnica. Olha a pergunta: reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José? Olha para mim. Quando você estiver diante de pessoas que você não tem intimidade, que você não tem relação profunda, que você não tem entrosamento espiritual com elas, pare de abrir a boca mais do que deveria, só responda o que foi perguntado.